Imagina uma pessoa cega numa sala de aula comum. Dependia de muitos ledores voluntários, muito boa vontade de amigos e muito esforço da minha parte. O quadro negro passou a ser uma dificuldade para mim. A questão da leitura, também um volume muito grande de leitura. Muitas das vezes eu pensava em desistir, porque eu sou cega adulta, vim aprender o sistema Braille já adulta, não tenho uma destreza tátil na leitura, sou um pouco lenta. Então, para você estudar com esse, assim, né, só com essa ferramenta, me dificultava muito. Nessa época não existia nada, nenhum recurso assim a nível de computação que pudesse me auxiliar. Você instrumentando a pessoa cega através do computador e do gravador, você faz com que a pessoa possa ser incluída no contexto de estudo convencional. E aí, o céu é limite. No ano passado, foi agraciado com o primeiro colocado no Prêmio Jovem Cientista, oferecido pela Fundação Roberto Marinho CNPq. E isso, para mim, foi muito importante. Não só pelo fato de eu ter ganho o primeiro lugar, ou eu ter ganho a premiação, mas pelo fato de as pessoas reconhecerem no DOSVox um trabalho importante para a sociedade. Que eu sou um exemplo. Eu tinha terminado a faculdade, não trabalhava, e com o DOSVox surgiu a oportunidade de trabalhar dando aula com o DOSVox aqui na instituição. Bem, antes de conhecer o DOSVox, eu tinha guardado em mim um desejo assim contido de usar música no computador. WRK. O DOSVox é composto de um conjunto de programas que permite que a pessoa cega use o computador através da fala. O computador fala com ela e tudo aquilo que aparece na tela, tudo aquilo que está registrado nos arquivos é digitalizado na forma de voz. E através desse uso a pessoa cega consegue escrever, consegue ler, consegue ter acesso à internet, consegue fazer a maioria das coisas que uma pessoa comum ao usar o computador consegue fazer. Eu passei a ter no computador toda a minha lista de telefone, todos os meus endereços, todos os envelopes que eu preciso enviar já estão prontos no meu computador, é só dar o comando de... Agenda, caderno de telefones, de comunicação por fax móvel, preenchedor de X, calculadora. As coisas mais banais, ou seja, os jornais, revistas, livros, informações de uma maneira geral, o acesso de um cego a esse tipo de informação era uma coisa, você dependia sempre de terceiros, né? Eu nunca na minha vida tinha tido acesso a um jornal, então eu ouvia noticiários de televisão e de rádio. A partir da internet eu tive a primeira experiência com o jornal e confesso que foi muito emocionante, chorei muito quando eu percebi o jornal na minha tela, na minha casa. Inscrições, links, assinatura, agência JD, eu não irá leu só até 7,6%. Os Estados Unidos atacaram na manhã de ontem e sem baterias de... A internet permite exatamente isso. É uma grande biblioteca em que a pessoa tem à sua disposição, a um custo baixo e mais ou menos rapidamente, um conjunto de informações do mundo inteiro. A internet se tornou uma forma de comunicação muito poderosa. DiscaVox, versão 1.2, inicializando o modem. Inicialização de modem concluída. Tecle Enter. DiscaVox, qual a sua opção? As opções do DiscaVox são: U. Falar com outro usuário. R. Falar com a rede. P. Vir a terminal de um computador. F. Serviço de fax. C. Configurar a placa de comunicações. Hoje as pessoas se procuram para esclarecimentos, com fins de esclarecer, com fins de ensinar, aprender. Hoje os cegos são um pouco mais unidos por causa do DOSVox. Shutdown, Unesh, Surgente, 2 pontos, Empoder, 9, 6, Cara, amiga, Caxia, vírgula. Fico feliz pelo apoio que venho recebendo. O que me motivou a fazer o mestrado foi exatamente ter conhecido aqui o laboratório, né, o CAEC,
anteriormente, há um ano atrás mais ou menos. Para quem as pessoas vão ligar? A quem as pessoas vão pedir socorro quando acontecer alguma coisa com o DOSVOX? Quando ela quiser tirar alguma dúvida? Quando ela precisar de algum auxílio? A gente criou aqui o CAEC, que é o Centro de Atendimento Educacional ao Cego. E nele a gente tem um telefone onde as pessoas entram em contato, tiram dúvidas e perguntam sobre novidades. De 9 até as 6 da tarde tem uma pessoa cega. É importante que a gente diga, frise que é cega, porque a pessoa cega, conversando com outra pessoa cega, ela entende muito melhor os problemas. Não é uma informação fria ou apenas um atendente que informa sim ou não, mas é uma informação amigável, que diz o deficiente precisa disso, né, de uma palavra amiga, uma palavra assim, de alguém que tenha mesmo carinho pelaquilo. Transformações químicas da natureza é um imenso laboratório. O apoio maior que é dado ao projeto DOSVOX é a infraestrutura que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem. O núcleo de computação eletrônica tem uma infraestrutura muito adequada, tem equipamentos relativamente modernos, tem pessoas, tem secretaria, tem computadores, tem infraestrutura, tem rede. Está relativamente bem localizado, o acesso é mais ou menos fácil para as pessoas cegas. O Instituto Benjamin Constant e o UNICEF têm um convênio. Esse convênio propiciou que nós do UNICEF fôssemos ao Instituto Benjamin Constant trabalhar em outros itens. Por exemplo, na informatização da imprensa Braille. Isso aqui é uma máquina de estereotipia Braille. E ela passou a ser computadorizada. E isso nos trouxe muitas vantagens. O laboratório foi criado em 1996, com apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro e para dar suporte ao projeto DOSVOX. O nosso país está de parabéns dentro de todas as dificuldades que nós temos em todos os campos. Eu acho que nesse ponto nós avançamos muito. Temos uma tecnologia brasileira, uma tecnologia feita aqui e a baixo custo. Esse é o grande diferencial do DOSVOX em relação aos produtos importados, aos produtos que existem nos outros países. O DOSVOX ele foi preparado pensando que é uma pessoa do terceiro mundo que está utilizando o computador. A nossa experiência é uma experiência ímpar e muito importante, porque não só do ponto de vista quantitativo, sob o ponto de vista qualitativo. Escrever e ser lido e ler o que os outros escreveram. Isso significa o seguinte, significa uma inclusão na área cultural. Significa oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, significa oportunidade de interrelacionamento cultural. E aí, o céu é o limite.